Eu já chorei, mãe. Bom dia. Oi. Eu quero comprar nesse Bruce. Você tá louca, minha filha, que é uma mercearia. Você tá louca, eu vim comprar nesse Bruce com minha filha. Eu já quero as crianças. Cala a boca que é uma mercearia. Eu vim comprar nesse Bruce. Eu vim comprar nesse Bruce. Eu vim comprar nesse Bruce. Eu sou gerente. Você tá de Eu vim comprar nesse Bruce. Eu Janete, conta essa história pra câmera do NetBruit. Eu vou processar esse homem. Ele tá de deboche com a minha cara. Eu vou lá no banheiro. Eu tô estressado esse diabo, filma essa porra aí. Eu vou mandar ele pro jornal. Eu tô revoltando. Não, pode dar. Tá me bullyingando. Tá me bullyingando. Então, acho que eu segui o carro dela. Aí eu vou. Vai, segui o carro dela.